A vida após a pandemia parecia um remix interminável da mesma música triste. Primeiro levou meu pai, com uma tosse que não passava e uma febre que não baixava. Depois, um mês mais tarde, minha mãe, com as paredes do hospital ecoando os bips das máquinas e o cheiro estéril do desinfetante como um lembrete constante da batalha que ela estava perdendo. Dois seres incríveis se foram num piscar de olhos, levados por um vírus impiedoso. Eu era Amélia, com 25 anos, e de repente me vi órfã pela segunda vez. Na primeira vez, as paredes do orfanato pareciam frias e os outros crianças, estranhos. Desta vez, o vazio era diferente, uma doroca numa casa cheia de lembranças. O advogado chamou isso de um aninho de ouro, 100 mil reais deixados pelos meus pais. Não era uma fortuna, mas era um salva-vidas. Eles sempre apoiaram minha paixão pela dança, levando-me às aulas e assistindo a cada recital com lágrimas nos olhos. Parecia certo honrar esse amor, então respirei fundo, enxuguei as lágrimas que turvavam minha visão e aluguei um lugar menor, mais próximo do centro, um aconchegante apartamento de 2 quartos com pisos de madeira que pareciam feitos para dançar. Foi lá que nasceu o estúdio de graça da Amélia. Os primeiros meses foram uma luta. Panfletos colados em cada poste de luz, anúncios online que consumiram minhas economias modestas e incontáveis obrigado de pais que não podiam pagar pelas aulas. Mas aos poucos, a notícia se espalhou. Talvez tenha sido o jingle cativante que eu gravei cantando, um pouco desafinada, mas com entusiasmo, ou talvez a aula introdutória gratuita que ofereci. Seja como for, as crianças começaram a aparecer. Lily, uma tímida menina de 6 anos com tranças que balançavam enquanto ela dançava, tornou-se minha primeira aluna estrela. Seus pais, um casal adorável que trabalhava em dupla jornada, praticamente irradiavam orgulho com a nova confiança da filha. Então vieram os irmãos Miller, de 8 e 10 anos, com uma energia inesgotável e uma competitividade extrema. Meus dias eram um redemoinho de risadas, tropeços e a pura alegria de vê-los descobrir o ritmo interno. As redes sociais se tornaram minha melhor amiga. Comecei a postar vídeos curtos de mim dançando, saltos, piruetas, e ocasionalmente um tropeço espetacular que sempre terminava em risadas. No começo, parecia um risco me expor assim, mas a resposta foi incrível. Comentários inundavam: "Uau, você é incrível! Você me inspira a dançar novamente", e até algumas mensagens de outros professores de dança oferecendo dicas e encorajamento. Um dia, uma notificação apareceu, um like e um comentário em uma rotina de salsa especialmente ousada que eu havia postado. "Nossa, como você dança bem", um pouco atrevido, claro, mas me fez sorrir. Esse tal de David começou a aparecer frequentemente nos meus vídeos, deixando comentários que iam além de simples elogios. Ele falava sobre música, compartilhava suas rotinas de dança favoritas e até citava alguns grandes nomes do balé que eu admirava. David era engraçado, charmoso e parecia genuinamente interessado em tudo o que eu fazia, desde os intricados movimentos de uma grande che até meu desenho animado favorito da infância. Numa tarde ensolarada, um enorme buquê de lírios, meus favoritos, apareceu na porta do estúdio. Um cartão assinado simplesmente como seu maior fã, e lá estava ele, encostado na parede de tijolos, com um sorriso tímido no rosto. Não foram fogos de artifício à primeira vista, mas sim uma paixão que cresceu devagar. Encontros cheios de risadas e beijos roubados, fins de semana explorando cafés escondidos e galerias de arte. Um ano depois, estávamos dizendo assim sob um dossel de rosas brancas, cercados por amigos. Mudar para o apartamento do David era para ser o próximo capítulo, um novo começo, uma família de verdade, como ele dizia. Sua mãe, Beatrice, morava no andar de baixo, uma mulher pequena e enérgica, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. No início, ela me mimava, cobrindo-me de elogios e biscoitos caseiros. "Você é boa para o David, Amélia", ela dizia, apertando minha mão. "Ele precisa de alguém como você para mantê-lo com os pés no chão." Mas, 6 meses depois, as fissuras começaram a aparecer. Numa noite, após um dia particularmente exaustivo no estúdio, eu desabei no sofá, navegando sem pensar pelas redes sociais. De repente, Beatrice apareceu na porta, seu sorriso substituído por um franzir de testa apertado. "Ainda nesse telefone, Amélia", disse ela, com a voz afiada. "Você não acha que o David merece mais atenção do que algum vídeo de dança aleatório?" Eu congelei. "São apenas alguns alunos", eu murmurei, enfiando meu telefone no bolso. "Alunos,
Beatrice zombou. Todos esses homens assistindo você se rebolar online, como você acha que isso faz o David se sentir? Suas palavras pesaram no ar, carregadas de suspeita. Minhas bochechas esquentaram. Não há nada de errado com alguns vídeos de dança, eu retruquei, surpresa pela raiva crescente em minha voz. É assim que eu anuncio minhas aulas. Beatrice resmungou, bem, talvez você devesse anunciar um pouco menos de rebolado e mais de esposa que fica em casa. Então, sem mais uma palavra, ela voltou para o andar de baixo, me deixando fervendo de raiva. David chegou em casa mais tarde naquela noite, alheio à tensão que fervilhava no ar. Tentei contar a ele sobre os comentários de Beatrice, mas ele simplesmente ignorou. Mamãe só está preocupada, você sabe como ela é. Sua indiferença casual doeu mais do que as palavras de Beatrice jamais poderiam. Era para ser minha família, um espaço seguro, mas ali estava eu, me sentindo uma estranha no meu próprio casamento. David começou a criticar meus sonhos com a sutileza de um touro numa loja de porcelanas. Ensinar crianças a rodopiar de tutu não vai exatamente pagar as contas, ele dizia com um sorriso irônico nos lábios. Ele continuava insistindo na ideia de eu conseguir um emprego de verdade, algo sério, como gerente de escritório. Mas meu estúdio estava prosperando. Mais crianças, mais sorrisos, mais daquela alegria pura que só vem de ver pequenos humanos descobrindo a magia do movimento. O negócio estava indo bem, muito bem. Tão bem que, após um ano, sentei com David, planilha à mão, pronta para compartilhar a história de sucesso financeiro do estúdio de graça da Amélia. Os números eram claros, o estúdio era uma máquina de fazer dinheiro. A reação dele não foi a que eu esperava. Ele bateu a planilha na mesa, seu rosto ficando num tom de vermelho que rivalizava com o meu melhor figurino de periódico. Que diabos é isso? Ele berrou. Você acha que pode apenas se exibir online, praticamente nua, e chamar isso de trabalho? Feche essa coisa ridícula e seja uma esposa decente. Meu queixo caiu. Praticamente nua, David. São vídeos de dança, pelo amor de Deus, eu exclamei, completamente perplexa. Não se faça de inocente, Amélia, ele rosnou. Todos esses pervertidos te olhando online. Isso não é algum projeto de arte, é um show de exibicionismo. Lágrimas brotaram em meus olhos. Esse não era o homem por quem me apaixonei, o homem que apoiava meus sonhos. Este era um estranho, sua voz impregnada de possessividade que enviava arrepios pela minha espinha. O estúdio é minha paixão, David, consegui dizer, com a voz tensa, e está sustentando nossa família muito bem. Ele zombou, sustentando nossa família? Você chama se exibir de colã de sustentar a família? Você passa o dia brincando de se vestir enquanto eu trago o verdadeiro salário para casa. A verdade, feia e inegável, pairava no ar. Isso não era sobre o dinheiro ou os vídeos, era sobre o ego frágil dele, sua necessidade de uma esposa que se encaixasse perfeitamente em sua caixa antiquada do que uma mulher deveria ser. Derrotada, fiz o que ele queria. Fechei o estúdio. Minha presença online minguou para alguns vídeos instrucionais secos, uma sombra pálida da paixão que eu uma vez derramei em meu conteúdo. As exigências de David se tornaram uma gaiola sufocante. A casa tinha que estar impecável, sem uma única partícula de poeira ousando interromper sua visão pristina. As refeições se transformaram em um show de tortura bizarro: lasanha, asas de frango, batatas com carne. O estresse combinado com esses pratos gordurosos fez um número no meu corpo, o peso acumulou-se lentamente no início, depois com uma velocidade alarmante. Minha reflexão no espelho se tornou uma estranha, uma mulher inchada e lenta que pouco se parecia com a dançarina graciosa de outrora. Meus saltos se sentiam pesados, meus giros careciam da precisão que eu antes dava como certa, até os movimentos mais simples me deixavam ofegante e suando. Gravar vídeos de dança tornou-se um exercício humilhante. David pairava atrás da câmera, sua risada cruel ecoando enquanto eu tropeçava em uma rotina, meu corpo traindo cada desejo. Olha esses rolos balançando, hein? Talvez você devesse chamar esse vídeo de um dançando hipopótamo, ele zombava. Mas a pior parte não era o peso em si, e era a maneira como David usava isso como uma arma. Vaca gorda, inútil, esses se tornaram seus cumprimentos diários, impregnados de um sorriso doentio. Quando sugeri ver um nutricionista, ele zombou. Você acha que alguns chips de couve vão fazer todos aqueles caras assustadores online esquecerem do seu fator de balanço?
Certa noite, enquanto eu andava pela cozinha, David me parou, seus olhos varrendo meu corpo com desprezo indisfarçado. Sabe, Amélia, ele disse arrastado, não é de admirar que seus pais te abandonaram. Olha para você agora, uma ninguém acabada e gorda. Quem mais aturaria você? Suas palavras pairavam no ar, uma serpente venenosa enrolando-se em torno do meu coração. Como se os ataques implacáveis de David não fossem suficientes, Beatrice decidiu adicionar sua própria marca de miséria à mistura. Numa tarde, enquanto David estava no trabalho, ela invadiu a casa com um sorriso autossatisfeito estampado no rosto. Então, Amélia, ela cantarolou, sua voz pingando uma doçura falsa, quando você vai abençoar o David com alguns filhos? Tic-tac, você sabe, o relógio biológico e tudo mais. Eu cerrei os dentes, só de pensar em trazer uma criança para esse ambiente tóxico já me dava calafrios. Ter filhos sempre foi um sonho, mas não com David, não desse jeito. Uma criança merecia um lar amoroso e apoiador, não uma panela de pressão de negatividade e controle. Vamos falar sobre isso, Beatrice, murmurei, forçando um sorriso. Ela estreitou os olhos, o sorriso evaporando. Falar sobre isso, Amélia? David precisa de um herdeiro. Este apartamento não vai ficar vazio para sempre, sabe? Suas palavras estavam impregnadas de possessividade, fazendo-me querer gritar. Isso não era sobre dar um filho a David, era sobre garantir seu domínio sobre a família, sobre garantir que eu continuasse presa. A decisão de tomar anticoncepcionais foi uma das poucas coisas que fiz por mim mesma naquela época sufocante. David, previsivelmente, não ficou feliz quando suas insinuações noturnas, como ele chamava de forma encantadora, falharam em produzir o resultado desejado. A relação já tensa entre nós mergulhou ainda mais em um silêncio gelado. Uma noite, enquanto eu estava no sofá, ele entrou na sala de estar, uma nuvem escura pairando sobre ele. Qual é o problema, Amélia? Ele latiu. Você está agindo como uma freira ultimamente. Tem algo errado com você? Encarei seu olhar e senti uma nova resolução firme se assentar em meu estômago. Não há nada de errado comigo, David, eu disse, minha voz surpreendentemente calma, exceto talvez estar presa neste casamento sem amor. Seu rosto se contorceu em raiva. Sem amor? Não ouse dizer essa besteira. Quem colocou um teto sobre sua cabeça, hein? Quem te alimenta? Sua voz subiu com cada pergunta, seu rosto ficando num tom perigoso de vermelho. Levantei-me, minha imagem refletida na tela brilhante da TV mostrando uma mulher que mal reconheci, o brilho de desafio de volta em seus olhos. Você pode fornecer o teto, David, disse eu, minha voz surpreendentemente firme, mas você roubou minha felicidade, você roubou meus sonhos. Ele avançou em minha direção, mas eu desviei dele, minha nova consciência do meu corpo me surpreendendo até mesmo. Não me toque, eu cuspi, minha voz tingida com um traço de orgulho. Meu corpo, sobrecarregado pelo peso extra e estresse constante, começou a se rebelar. Acordava sentindo como se tivesse lutado com um urso na noite anterior, uma dor surda latejando atrás dos meus olhos que não passava. Tarefas simples como limpar ou cozinhar tornaram-se esforços monumentais, deixando-me sem fôlego e ansiando pelo conforto do sofá. Claro, David não tinha nenhuma simpatia. Meus pedidos por uma pausa, uma visita ao médico, eram recebidos com escárnio. Pare de choramingar, ele rosnava. Um pouco de fadiga não vai te matar. Apenas faça seu trabalho. Uma noite, o mundo começou a girar. Estava fazendo o jantar, cortando vegetais com mãos que pareciam entorpecidas e desajeitadas. O quarto inclinou, a luz fluorescente da cozinha se transformando num estouro cegante. Minha visão embaçou, o ritmo surdo da faca atingindo a tábua substituído por um rugido surdo nos meus ouvidos. A próxima coisa que sabia, o frio piso de azulejo saudava minha bochecha, o tangue metálico de sangue enchendo minha boca. Uma voz áspera cortou a névoa que nublava minha mente. Levanta, Amélia, o jantar está esfriando. Era David, seu rosto contorcido numa máscara de fúria. Ele agarrou minhas pernas, sacudindo-as rudemente. Para de fingir de morta e me traga alguma comida. Uma dor aguda atravessou minha cabeça, um contraponto ardente à tontura que ameaçava me puxar de volta para baixo. Não consigo, tentei falar, mas tudo o que saiu foi um gemido fraco. O mundo escureceu novamente, desta vez um abraço bem-vindo.
A consciência piscou de volta como uma lâmpada defeituosa. A parede branca estéril nadava dentro e fora de foco, o bip rítmico de uma máquina, o único som quebrando o silêncio. Não era meu apartamento. Pânico subiu pela minha garganta, um raspão seco escapando dos meus lábios. Calma, querida, uma voz suave disse ao meu lado. Uma enfermeira de rosto amável pairava por perto, seu toque gentil enquanto ela verificava meus sinais vitais. Você está segura agora. Você está no Mercy Clínica, o que aconteceu? Minha voz emergiu seca e fraca, os eventos da cozinha girando na minha cabeça. A tontura, o chão frio, o rosto irritado de David, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Você desmaiou, explicou a enfermeira. Seu marido trouxe você até aqui. Ele parecia bastante agitado, exigindo que a colocássemos de pé rapidamente. O médico virá vê-la em breve. Um microinfarto, as palavras do médico ecoaram em minha mente, um aviso severo. Ele descreveu um quadro sombrio, o estresse contínuo, o estilo de vida não saudável, tudo isso poderia levar a algo muito pior, paralisia. A ameaça atingiu uma corda profunda dentro de mim. Paralisia, a imagem de mim mesma presa, indefesa, me encheu de um medo primal. Deitada naquela cama estéril, uma nova resolução se solidificou. Mudança. Eu precisava mudar pela minha saúde, minha sanidade, pela vida que ainda ansiava. Na manhã seguinte, o bip rítmico das máquinas foi substituído por uma batida na porta. Um sobressalto de medo me atravessou, mas rapidamente foi substituído pela surpresa quando 2 oficiais uniformizados entraram no quarto. Senhora Amélia Jones, a oficial mais alta, uma mulher de rosto amável, mas firme, perguntou. Sim, sou eu disse com a voz ainda rouca. Somos os oficiais Ramírez e Lee, o outro oficial, um homem de ar decidido, se apresentou. Os médicos nos informaram sobre os hematomas em seus braços e pernas, Senhora Jones. Lágrimas surgiram em meus olhos, ameaçando transbordar. Respirei fundo e assenti. É, meu marido, confessei, a voz carregada de emoção. Os oficiais trocaram um olhar. O oficial lhe puxou uma cadeira para ao lado da minha cama. Pode nos contar o que aconteceu, Senhora Jones? Ele perguntou, sua voz calma e tranquilizadora. E assim eu fiz. Relatei os detalhes da minha vida com David, o abuso emocional, o constante menosprezo e, finalmente, a violência que levou ao meu colapso. Seus rostos, inicialmente neutros, endureceram de raiva à medida que eu falava. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinha. O dia da minha alta do hospital foi agridoce. A casa, uma pequena herança de meus pais, havia acumulado poeira enquanto eu estava presa no meu casamento. Mas quando atravessei a porta, a luz do sol entrando pelas janelas, senti como se fosse um novo começo. A euforia inicial, no entanto, foi breve. Meu telefone zumbia com números desconhecidos, uma voz arrepiante cuspiu ameaças e insultos. Você acha que pode simplesmente fugir, Amélia? Uma voz rosnou pelo telefone numa noite. Eu vou te encontrar. Você vai voltar rastejando para mim, implorando por perdão. Era David. Meu coração batia contra as costelas, o medo ameaçando me consumir, mas então um surto de raiva substituiu o medo. Eu não deixaria ele vencer. Pegando meu gravador, apertei o botão de gravação. Me deixe em paz, David, eu consegui dizer, a voz trêmula, mas firme. Não me diga o que fazer, ele rugiu de volta. Você é minha, Amélia. Você sempre será. Não ouça ele, Amélia, aconselhou minha advogada, uma mulher astuta chamada Sarah, quando eu relatei as ligações de assédio. Vamos conseguir uma ordem de restrição e a polícia cuidará do resto. O caso judicial culminou em um tenso ambiente de tribunal. David, seu rosto vermelho de raiva, sentou-se à minha frente, enquanto Beatrice lançava olhares fulminantes da última fila. A juíza, uma mulher de aparência severa com um coque grisalho, voltou-se para mim, seu olhar firme, mas gentil. Considerando as evidências apresentadas, incluindo testemunhos e as gravações de áudio, o tribunal decidiu em favor da senhora Amélia Jones. Uma ordem de restrição permanente foi concedida, proibindo o Sr. David Jones de se aproximar da Sra. Amélia Jones em um raio de 500 pés ou de contatá-la de qualquer forma, direta ou indiretamente, através de terceiros ou redes sociais.
David abriu a boca para protestar, mas seu advogado, um homem afobado, colocou uma mão restritiva em seu braço. Beatrice, seu rosto uma máscara de fúria, saiu tempestuosamente do tribunal. David, derrotado, recostou-se na cadeira, seu rosto cinza. Além disso, continuou a juíza, sua voz ecoando pelo tribunal, o Sr. David Jones será obrigado a pagar à Sra. Amélia Jones uma soma de, ela pausou, consultando os documentos à sua frente, R$ 2.000 por mês de pensão alimentícia por um período de 2 anos, considerando a disparidade financeira entre as partes. Um suspiro escapou dos lábios de David. Pensão alimentícia, ele esperava que eu rastejasse de volta, não que saísse financeiramente segura. O conforto estéril do quarto do hospital parecia uma vida atrás. De volta à minha própria casa, a realidade da minha nova liberdade começou a se consolidar. A inquietação que me corroía há semanas intensificou-se. Dormir era um luxo que eu não podia me permitir. Cada rangido dos assoalhos e cada sussurro das folhas fora da minha janela enviavam um arrepio de medo por mim. Eu sabia que não podia ficar. As ameaças de David, as incessantes ligações telefônicas e as mensagens venenosas de Beatrice haviam desgastado o frágil senso de segurança que eu tinha construído. Vender a casa foi um processo angustiante. Confiei em Sarah, minha advogada, que me ajudou a navegar pelas legalidades enquanto mantinha tudo em segredo. Não podemos arriscar que David ou Beatrice descubram, Amélia, ela advertiu, com um rosto sombrio. Um novo começo é exatamente o que você precisa. E assim, vendi minha casa para um encantador casal, começando uma nova vida em uma cidade diferente. Era ao mesmo tempo aterrorizante e estimulante. Encontrar um pequeno apartamento aconchegante parecia uma vitória. As primeiras raízes de esperança começaram a brotar, alimentadas pelo anonimato do meu novo ambiente. E então havia a dança. O estúdio de dança, que uma vez foi um refúgio precioso, tinha se tornado um doloroso lembrete do que eu havia perdido. Mas o fogo em minha alma, o ritmo pulsando em minhas veias, se recusava a ser extinto. Hesitantemente, aluguei um pequeno espaço, o rangido das tábuas de madeira, desta vez, era um som bem-vindo. Conforme as semanas se transformavam em meses, o estúdio florescia em um santuário. A alegria do movimento retornou, cada passo um testemunho da minha resiliência. Meu corpo, antes sobrecarregado pelo medo e pelo descuido, tinha se transformado. O peso que eu havia perdido não era apenas físico, era o desprendimento de uma vida que já não me servia. Uma noite, enquanto finalizava o cronograma para as próximas aulas, o toque agudo do telefone interrompeu o silêncio. Meu coração martelava contra as costelas enquanto um número desconhecido piscava na tela. Com um suspiro profundo, atendi. Amélia, a voz no outro lado estava carregada de veneno, imediatamente reconhecível. Era David. Uma onda de náusea me invadiu, mas forcei minha voz a permanecer estável. O que você quer? Ele rosnou. Você sabe o que eu quero. Volte rastejando pedindo perdão, ou eu queimo esse lugar inteiro. Um grito estrangulado escapou dos meus lábios. Por um momento horrível, a imagem de chamas envolvendo meu novo apartamento preencheu minha visão. Mas então, uma faísca de insight acendeu dentro de mim. David não sabia. Ele não sabia que eu tinha me mudado. Vá em frente, David, eu disse, minha voz surpreendentemente calma. Queime tudo. Só tenha certeza de que está fazendo tudo certo. Ele gaguejou ameaças, mas eu o interrompi, desligando antes que ele pudesse dizer outra palavra. O pânico me atacou, mas rapidamente disquei para a polícia, explicando as ameaças de David. A urgência na minha voz ressoou pelo telefone. Para meu alívio, eles levaram a sério. Enviaremos uma viatura para sua antiga casa para verificar as coisas, Sra. Jones, o oficial do outro lado me assegurou. E quanto ao seu ex-marido, faremos uma visita a ele também. Mais tarde naquela noite, uma onda de alívio me invadiu quando a polícia confirmou que havia detido David em sua casa, com um coquetel Molotov meio montado em seu balcão da cozinha. A atmosfera do tribunal parecia um mundo distante do calor do meu estúdio de dança. David, sentado do outro lado da sala, parecia um animal enjaulado, seus olhos brilhando com uma mistura de desafio e medo. Beatrice, à espreita fora do tribunal, com o cabelo antes perfeitamente enrolado agora uma bagunça, seu terno de designer pendurado frouxamente em sua figura esquelética. Ela me abordou fora do banheiro, sua voz um raspão desesperado.
Amélia, por favor, ela implorou, os olhos vermelhos. Pense em David, na família. Não o coloque na prisão. Família, eu zombei, aquela dor, uma dor surda no meu peito. A única família que ele se importava era a que ele controlava. A acusação apresentou um caso claro: o coquetel Molotov encontrado na cozinha de David, a ligação telefônica ameaçadora, até mesmo um vizinho que viu David rondando minha antiga casa na noite anterior à sua prisão. Quando subi ao banco das testemunhas, o olhar de David queimava em mim, mas eu mantive minha voz firme enquanto relatava os detalhes da ligação, a ameaça arrepiante de queimar tudo. O veredicto foi rápido e implacável, 5 anos atrás das grades. Uma faísca de satisfação acendeu em mim, rapidamente substituída por uma onda de alívio. A justiça, embora atrasada, finalmente havia sido feita. Minha escola de dança floresceu. O pequeno estúdio expandiu, cheio do riso e da alegria do movimento. Observando os rostos dos meus alunos, seus olhos alumiados pela paixão, uma sensação de completude me invadiu. Uma noite, uma notificação surgiu no meu telefone, um e-mail de uma prestigiosa companhia de dança solicitando uma colaboração. Um sorriso amplo estampou meu rosto. Isso era mais do que apenas uma segunda chance, era um novo começo, uma melodia composta